O podcast que você ouve agora é uma produção da Central 3. O podcast que você ouve agora se importa com a presença de mulheres nos podcasts. Por isso, está participando da campanha #O Podcast é Delas 2024. Se você também se importa, vem com a gente. Acesse opodcastadelas.com.br e confira como participar da nossa campanha até o final de julho de 2024. O podcast é delas, por mais mulheres nos podcasts. Cristo Redentor, braços abertos sobre a Guanabara. Do lado de cá. Do lado de cá. Não tem caô. Bom momento, espectadores e espectadoras do Lado B, bom momento aos ouvintes da Central 3. Hoje é quinta-feira, dia 18 de julho de 2024, eu sou o Caio Belandi, direto do Saúl Estúdio, este é o Lado B do Rio, 325, chegando primeiro aqui no YouTube e depois no seu feed de podcast. Você que está aqui no YouTube com a gente, já sabe, né? Confere aí se está assinando o canal mesmo, dá o like, comenta, compartilha. Engaje o Lado B, a gente está precisando desse engajamento no YouTube. Tô com o Daniel Soares ao meu lado aqui no Saúl Estúdio e Luara Ramos via internet. Hoje o Fagner, como vocês já sabem, não está com a gente, tem viajado a trabalho aí no rincão do Brasil. Cada história, ele vai voltar contando um monte de história. Também está com a gente aqui no Saúl Estúdio Tarcísio Mota, professor, deputado federal pelo PSOL e pré-candidato a prefeito do Rio. Professor Tarcísio já é um amigo da casa, esteve aqui com a gente estava rememorando, né, Daniel? Esteve com a gente no primeiro estúdio que a gente gravou na Glória, no primeiro ano, 2016. O primeiro político com mandato a comparecer ao Lado B. Na verdade, ele ainda não tinha assumido. Mas ele estava eleito. Vereador eleito. Exato. Depois ele esteve com a gente na São Salvador, quando a gente gravava também em 2019. Isso. Se eu não me engano, e agora igualando o recorde aí do Simas, da Tainá. Acho que o Simas já viu 4, hein? Acho que o Simas bateu o recorde, né? Mas ele tá no grupo dos três, do tá triplete. No grupo do triplete. Dos amigos da casa, é alguém que a gente gosta de estar sempre trocando, de estar sempre ouvindo. E ele feliz da vida, porque é o Vasco da Gama, um vascaíno como ele. Engatou a quarta. Pois é, então... Há quanto só alegria, né, Tarcísio? Só alegria. Bem-vindo, obrigado. Tivemos a informação que há 12 anos o Vasco não vencia 4 seguidas no Brasileiro. Desde 2012, naquele campeonato que a gente tinha que ter sido campeão. 2011, que era o foi campeonato. 2011, não, mas 2011 que é o campeonato que a gente devia ter sido. 2012 você já deveria ter sido a Libertadores, mas aí foi difícil, aquele campeonato foi difícil. Não vamos lembrar dessas coisas assim. Obrigado. Olha, quero agradecer muito por poder estar aqui de novo no Lado B. Eu sempre sou muito, muito bem recebido aqui, o debate aqui, a conversa é sempre muito boa. E que bom que eu posso estar aqui conversando com todo mundo nesse momento de preparação ainda de uma campanha que virá lá daqui a pouco e também falar um pouquinho sobre o mandato de deputado federal. Vamos lá, vamos falar sobre tudo. Lembro que a primeira vez que ele esteve aqui, ele estranhou que a gente não tinha uma cervejinha, porque o clima era... O clima no Lado B, nos primórdios, era ainda mais informal do que é. Era clima de boteco, a gente falava por cima do outro. Era boteco mesmo e tal. E aí eu lembro que o Tarcísio falou, achei que ia estar aqui uma cervejinha, ouvia vocês e tal. Mas enfim, a gente ainda na água, porque enfim, a gente também tem uma seriedade. Luara, nos últimos dias, pipocaram aí nas redes centenas de memes visando imputar no ministro da Fazenda, Fernando Haddad, uma suposta alta carga de impostos e taxas. Para além do conteúdo da crítica em si, que eu acho que é um debate, me chamou a atenção a forma dos memes na questão estética, que é uma estética que a extrema-direita se acostumou a usar nos últimos anos, né? A gente tem visto nas redes aí muita coisa do tipo, eles sabem fazer memes e nós não, né? E aí queria sua análise primeiro, né, sobre esses memes e, enfim, sobre essa crítica específica desse tema ao governo e ao Haddad. Olá, Caio, Daniel, olá para o nosso convidado de hoje e todo mundo que nos acompanha a partir de agora. Caio, eu acho que só o fato dos memes terem virado o fim dessa questão já demonstra que a gente está errando a mão, né? Veja bem, eu não tenho nada contra as críticas, eu acho inclusive que elas são fundamentais e que a reforma tributária que foi aprovada recentemente está longe de mexer nas estruturas, né, como a gente sabe que é necessário e que aí sim poderia provocar alguma mudança mais significativa.
Mas o que me chamou a atenção é que esse debate ele foi suplantado, sim, pelo que se pode ou não fazer, compartilhar, se pode rir de meme, ou se isso vai eleger a extrema-direita novamente, porque até essa conclusão o pessoal já estava tendo, né? Então, vocês percebem como é que há, além de tudo, um rebaixamento do debate? Eu venho chamando a atenção para isso aqui, porque está rolando mesmo, rebaixamento do debate. Né? Só já fica evidente que a gente está perdendo, porque as críticas elas podem e devem ser feitas, inclusive no formato de meme, mas aí achar que isso molda a realidade, né, que tem peso suficiente ou maior do que a organização da nossa gente, né, que a formação em torno do projeto de reforma que a gente quer, né, eu acho que isso já denota para mim um distanciamento do debate político, né, evidencia um quadro daquilo que a gente até brinca, né, do eterno debate entre tática e estratégia, porque é um descolamento da real necessidade, né, do real debate das agendas também. Quer dizer, a gente deixa de pautar um debate sobre a reforma que a gente quer, né, o projeto que nós estamos defendendo, para debater se pode ou não compartilhar meme, né, ou se esses memes são legítimos, se são orgânicos, ou seja, a bola continua com eles, o campo continua a ser o deles. Né, eu venho falando isso aqui porque é cansativo repetir, mas é ainda mais cansativo continuar gastando energia. Eu acho muito ruim que todo o debate em torno acho muito ruim todo esse debate, sabe? Em torno do pobre metafórico, do pragmatismo acima de tudo. E eu acho que essa confusão, ela só pode partir mesmo da falta de compreensão, primeiro, né, da realidade das negociações dentro da política institucional, e segundo, da falta de perspectiva histórica, né, de um projeto em que se diga, queremos uma reforma coerente com um projeto sustentável, com consumo consciente e com desenvolvimento justo. A partir do momento que a gente perde isso, né, de perspectiva, vira uma coisa remendada que sempre vai servir aos lobistas que estão lá no Congresso fazendo negócio com cifra, enquanto tem gente que acha que isso faz negócio com meme. Eu não estou tirando a importância, inclusive da comunicação, né, da comunicação na internet, não é isso. Mas é porque eu acho que a falta de compreensão do que nós estamos querendo, do que nós estamos fazendo, gera esse dispêndio de energia, saca? É um pouco isso, assim, o debate é um pouco mais acima, e na verdade a gente está vendo ele sempre sendo rebaixado, porque quando vira fim, a gente já perdeu, né? Quando o negócio é se pode ou não meme, a gente já perdeu o bonde ali, que é o de, tá, mas essa reforma, aí por mais que você fale assim, não, mas nós estamos debatendo se o meme diz ou não, que a reforma é boa ou é ruim, se foi bom para quem e tal, só que virou o fim. Isso suplantou todo o debate. Eu acho que o problema está aí, na falta de perspectiva, na falta de compreensão do que é prioridade nesse momento, né? Então, eu queria trazer esse debate aqui. Eu acho até que a gente pode propor, né, o lado B pode propor aprofundar o debate da reforma tributária, que saiu mais remendado do que a gente gostaria, mas que até onde eu vi existem avanços e existem os limites que não podem também ser suplantados pelo próprio pragmatismo de sempre, né, que sempre evocam a correlação de forças para dizer que está mais difícil do que tá. Eu já falei aqui que a minha ideia de quem amadureceu bastante no movimento sindical é de que é sempre possível negociar e avançar. Então, é isso que eu queria trazer um pouco. Eu acho que não tá, a conversa não está ali, se pode ou se não pode, se deve ou se não deve, se é taxado ou se não é. É um pouco de que a gente devia dizer que ninguém deveria ser taxado porque a gente não devia pagar pelo básico. Assim como a gente também devia não perder de perspectiva que o lobby da bancada ruralista, né, falar de consumo de carne sem falar em consumo sustentável, o desafio disso para a gente falar de consumo sustentável, é que deveria nortear, ou como, né, a gente já diz aqui, deveria mesmo mensurar até, assim, do quanto a gente deve estar debatendo o quê e há quanto tempo, né? Porque eu acho que se perde também muito tempo, não só energia, mas muito tempo em algumas coisas que a gente podia estar gastando com a nossa própria organização. Eu, para complementar, antes de dar o meu boa tarde para o Dani, dar a minha opinião rapidamente sobre o tema, me incomodou bastante a utilização dos mesmos métodos. Ponto. Quero ouvir do Dani, a Luara já explicou mais ou menos também a questão do conteúdo em si, dos memes. É uma ótima ideia da Luara a gente trazer alguém aqui que tenha acompanhado mais a fundo também o debate, mas me incomodou bastante ver perfis de esquerda, de comunistas, de esquerda radical, da oposição à esquerda do governo, comprando não só o mesmo conteúdo, porque isso eventualmente pode acontecer, a política e a vida não é, né, uma caixinha,
porque a coisa da taxa e do imposto é um tema muito caro à direita, à extrema-direita, É uma né? pauta de direita. É uma pauta de direita. Imposto é roubo, é um slogan exatamente, mas ok, né? Eu acho que quando a gente vê um imposto ou uma taxa que sobrecarrega o trabalhador, a gente precisa também levantar, beleza, acho que isso realmente faz parte do debate, acho que tem que debater mesmo. A gente aqui, eu até coloquei isso no Twitter, né? O lado B já fez algumas críticas ao governo que sempre vai achar, quando a gente achar adequado, a gente vai fazer as críticas à esquerda, né? 2 delas até no Twitter eu coloquei. Uma, por exemplo, o papel do governo, por exemplo, nas relações com Israel. O discurso está muito bom, mas eu acho que poderia ter tido medidas para romper relações comerciais com Israel. Isso é uma crítica que eu faço, que eu fiz lá no Twitter do lado B. A outra, por exemplo, é a questão do IBAMA, né? Que a gente tem visto aí o IBAMA completamente escanteado pelo governo federal. Acho que deveria ter sido dado prioridade, principalmente na questão dos salários e das condições dos servidores. Então, assim, temos críticas também. Agora, a forma que foi feita a crítica me espantou um pouco e eu acho que politicamente é um erro. Acho que politicamente é um erro de estratégia, né? Ou de tática, e vai esse velho debate da esquerda. Ô, Caio, e eu acho que existe um termômetro também, né? Eu acho que quando a extrema-direita, você começa a concordar mais com a extrema-direita, eu acho que é um termômetro. Assim. É isso, assim, e porque a coisa que ficou nas redes sociais, e eu recebi no WhatsApp, recebi em grupos de esquerda, pessoal de esquerda e pessoal de direita, grupos que eu tenho amigos de direita compartilhando, o mesmo meme, o mesmo formato de meme, então assim, nem quis entrar no debate de é orgânico ou tem empresa por trás, porque acho que isso nem é o debate. Acho que o debate é até que ponto a gente faz a crítica levantando da mesma forma que a extrema-direita faz, sabe? Acho que a gente pode fazer de outra forma. Eu queria ouvir do Daniel, o nosso economista do povo, se, além do formato, evidentemente, que você queira debater, se faz sentido pegar essa pecha no Haddad já tão rápido, né? De, enfim, taxar, de tal. Alguns memes até eram engraçados. Acho que poucos eram engraçados. Eu achei muito sem graças, mas, enfim, alguns eram criativos, né? Faz sentido essa pecha no Haddad, Daniel? Boa tarde, Caio. Boa tarde, Lara. Boa tarde, convidado. Pegando o gancho aí do que vocês dois falaram, né? Primeiro que eu já falei aqui, que eu me antecipei ao boa tarde, né? Que é uma pauta de extrema-direita, né? De reclamar do imposto pelo imposto. A esquerda defende que defende o papel do Estado, tem que defender o papel do imposto, mas a gente defende imposto progressivo, não imposto justo, que incida mais sobre os mais ricos do que sobre os mais pobres, ou nada sobre os mais pobres, né? Que ele faça parte de uma política distributivista. Então a reforma tributária, sua proposta original já tinha limitações, foi mais desidratada, né? Na negociação no Congresso, primeiro quando passou, lá atrás, né, com a questão dos impostos que iam ser criados, substituindo o sistema tributário atual, e agora o que a gente teve foi a regulamentação, e na regulamentação, é uma fase muito importante, porque define as alíquotas e as isenções, né? Então, quanto mais isenção, tá, e os lobbies estão aí pra, e aí, até de certo ponto, você pode pensar, é legítimo, né? Porque cada um vai querer assoprar a brasa, faz parte do jogo político, vai assoprar a brasa pra sua sardinha. Então, cada setor consegue uma isenção tributária, isso vai ter que ser compensado, para que essa isenção seja compensada por uma arrecadação extraordinária. E isso é feito aumentando a alíquota. Então, óbvio, quem quer fazer a crítica, sempre vai lá. A alíquota em cima de, sei lá o que, 30%. Assim, a alíquota aumentou o imposto. E não olha o lado da isenção. E essa isenção foi dada muitas vezes sem critério técnico, sem critério de distributivista, de progressista, e foi dado por um acordo político. Então, quem pressionou por esses acordos e quem fez esses acordos muitas vezes não é penalizado, mas não é responsabilizado por isso, né, na imprensa ou no dia a dia, pelas pessoas. E, segundo, é uma tática comum para criticar a esquerda o estabelecimento de impostos, mesmo quando eles são justos ou progressivos, né? Mais de 20 anos atrás, quando a Marta Suplicy foi prefeita de São Paulo, de 2001 a 2004, pegou muito o apelido Martaxa, numa era pré-rede social, não tinha nem Orkut, né? Que a Marta saiu da prefeitura no final de 2004. O Orkut é desse ano, 2003 a 2004. E porque ela queria criar uma taxa de lixo para financiar a coleta seletiva em São Paulo, houve tanta pressão que não foi criada taxa nenhuma, também não foi implantado programa de coleta seletiva em São Paulo, e a maior cidade da América Latina hoje recicla menos de 1% de seu lixo. O Haddad, no mandato seguinte que o PT teve em São Paulo, né, de 2013 a 2016, tentou fazer uma reforma ampla do IPTU na cidade. Estabeleceu um IPTU progressivo,
né, que ao mesmo tempo aumentasse o IPTU nas áreas ricas, diminuísse ou isentasse as áreas pobres, e o IPTU progressivo você cria uma sobretaxa para imóveis vazios. Ou seja, quem tem vários imóveis para efeito de especulação, né, esperar o valor aumentar e vender mais caro lá na frente, ou na época não tinha, né, esse negócio do Airbnb, hoje tem, é muito importante. Mas quem mantinha imóvel vazio, porque quando você mantém imóvel vazio, você faz subir o preço do aluguel. Basicamente é isso. Então você incentivar financeiramente que os donos de múltiplos imóveis os mantivessem alugados, né, porque o imóvel está no mercado, então você está diminuindo o preço do aluguel. Isso foi bombardeado na imprensa corporativa e chegou a ter campanha pesada da Fiesp, na época, bancada pela Fiesp abertamente, não era a Fiesp está bancando, não, a Fiesp botava a cara, né, de movimento contra o aumento do IPTU, porque só pegava a parte que aumentava, e a classe média alta já olha, né, sempre fica solidária aos magicos, né, nessa hora, porque ela quer ser magica, mas enfim, isso é uma outra discussão sociológica, e conseguiu entrar na justiça, a justiça derrubou o projeto de reforma do IPTU, né, isso há 10 anos atrás. Então, pegar essa pauta eu acho bastante complicado, e é claro, todo mundo compartilha o meme que quiser, todo mundo acha graça do que quiser. Mas, como falou a Luara, se o debate, se é rebaixar o debate, discutir se pode meme, se não pode meme e tal, também é rebaixar o debate, entrar nessa criticamente. Porque porque o Haddad é culpado porque o governo não bancou o imposto sobre grandes fortunas, não bancou uma progressividade maior na reforma tributária, não bancou N propostas que a gente acharia mais legal. Beleza, então é nosso papel propor, né, e pressionar por isso. Né, e não vai ser também com meme que a gente vai pressionar por isso. E por fim, cabia a nós também politizar, né, o debate. Quando a gente vai pro debate com meme, a gente está jogando na seara do adversário, a gente já perdeu. Então, se faltou ao governo, talvez, propor uma reforma tributária mais ousada, uma maior progressividade, faltou também ao campo de esquerda propor essas pautas também, colocar essas pautas de forma mais madura no debate. E o envio de textos tímidos, vamos dizer assim, né, Lu e Dani, é uma crítica que a gente fez aqui, por exemplo, no arcabouço fiscal, e é uma crítica que a gente tem feito ao governo que a gente considera que está mais acuado do que devia, a autocensura, né? Ele já manda para o Congresso um negócio já tímido, aparentemente achando que, não, se mandar um negócio muito... Quando a lógica de negociação deveria ser outra, né? Você carrega ali no texto e deixa que o Congresso enfim, ele mesmo canete, enfim. Essa negociação é essa. Mas aqui, voltando, desculpa, só para poder voltar no que o Daniel falou, assim, não é exatamente como... Até pode ser, mas definitivamente não é com o meme dos caras, né? Porque foi o que rolou muito. Então, o Caio falando assim, compartilhando por pessoas... Quer dizer, continua o mesmo discurso. Não houve um aprofundamento, não houve uma crítica. Porque eu acho que é possível fazer. Agora, eu tenho visto um problema desse discurso ser único, assim, e cada vez mais, pelo menos nesse assunto, né, bem acrítico, assim. Bem, antes de iniciar o papo com o nosso convidado, tem aqueles recadinhos. Considere se tornar apoiador mensal do Lado B pela Aurelo.cc/Lado B do Rio. Com R$10 por mês no cartão ou no boleto, você ajuda o Lado B a cobrir os custos de produção. Com R$20 você pode entrar no conselho editorial do Telegram, grupo onde a gente conversa com os nossos apoiadores e apoiadoras. Caso você não queira ou não possa ser um apoiador mensal, você pode fazer o Pix para ladobdorio@yahoo.com quando e de qualquer valor que puder e quiser. Os ouvintes de fora do Brasil que por acaso quiserem ajudar a gente, entre em contato conosco, né, nas redes sociais, enfim, nesse e-mail mesmo, que a gente manda as informações para vocês ajudarem o Lado B pelo aplicativo TapTapSend, um aplicativo super rápido, que ele meio que transforma uma transferência que seria internacional num Pix. A gente já tem recebido aí algumas ajudas de ouvintes de fora. Então, se você quiser aí doar pra gente em dólar, em euro, em peso vai ser... Coroas suecas. Pois é. Então, libras, né? Então, tome nota aí, né? Ajudar o Lado B como? Mensalmente, pela Aurelo.cc/Lado B do Rio, eventualmente via Pix, ladobdorio@yahoo.com e internacionalmente pelo TapTapSend. E a gente também convida vocês, no último recadinho aqui, você que está aqui no YouTube, né?
assistindo aqui esse programa, ou você que está aí nos ouvindo no seu agregador de podcast, vem aqui para o canal do Lado B no YouTube, se inscreva no canal, ative as notificações, porque já está no ar aí os 2 episódios do novo Lado B Revista, né? Um a gente falou sobre a questão econômica da Argentina, Javier Milei e tudo mais. No segundo a gente falou sobre extrema-direita no Brasil e no mundo, fizemos um apanhado bem bacana. E o terceiro já está no forno para sair no fim do mês. Bem, vamos ao que interessa. Tarcísio, sua pré-candidatura a prefeito do Rio tem um nó que é muito óbvio para desatar. Você está tentando unir a esquerda carioca em torno do seu nome, ao passo que o presidente Lula tem aí deixado claro, ou pelo menos de maneira indireta, sua predileção à reeleição do Eduardo Paes, de quem é um aliado. Setores do PT já se manifestaram a seu favor, enquanto alguns outros nomes da esquerda do Rio continuam apostando no Paes, que tem, claro, favoritismo aí nas pesquisas atuais, pelo menos. Então a primeira pergunta, a principal, e que a gente, enfim, quer saber, e eu sei que os nossos ouvintes e espectadores também, por que o eleitor de esquerda do Rio deve apoiar a sua atual pré-candidatura, né, seu nome, se, enfim, o candidato do Lula, dizem, aparentemente, é o Paes? Então vamos lá, Caio. Essa é uma excelente pergunta e ela tem a ver com... porque a gente parte de um mesmo lugar que é... entendemos que a extrema-direita, fascista, de raiz fundamentalista, é o principal inimigo a ser batido. Eles são a nossa principal tarefa histórica é derrotar a extrema-direita, derrotar o bolsonarismo e etc. Esse é o lugar comum que eu, o presidente Lula, o PT, todo mundo, nós partimos deste lugar comum e nessa reflexão. A questão é, qual é a melhor forma e como é que a gente de fato vai derrotar essa extrema-direita? Uma discussão é, nós sabemos que nossos sonhos não cabem nas urnas, mas nossos pesadelos saem de lá. Portanto, derrotar o bolsonarismo, impedir uma vitória bolsonarista é um elemento fundamental. E é isso que muitas vezes justifica que o presidente Lula esteja apoiando hoje o Eduardo Paes e parte do PT faça isso. A nossa grande questão é que, numa eleição no Rio de Janeiro, em que provavelmente nós iremos ao segundo turno, qual é a melhor forma de fato derrotar o bolsonarismo? É estar ao lado do Eduardo Paes ou tirar o bolsonarismo do segundo turno? Essa é uma primeira pergunta que a gente precisa responder e nós estamos respondendo. Nós seremos capazes de tirar o bolsonarismo do segundo turno. Mas há uma segunda pergunta que eu acho que o ouvinte aqui do lado B gostaria de refletir a respeito disso. Nossa questão fundamental é derrotar ideologicamente o fascismo, derrotar ideologicamente o bolsonarismo. Eduardo Paes não fará isso. Então tem um elemento fundamental que é discutir como é que é o melhor mecanismo para disputar no mundo das ideias, dos valores, dos princípios da política, que a gente não pode abrir mão de enfrentar e ser a oposição real a este bolsonarismo. E o Eduardo Paes já deu mostras que não fará isso. Ele fará uma candidatura absolutamente de frente ampla, mas com direção ao centro neoliberal e muitas vezes flertando abertamente com a direita. E, portanto, significa perder o espaço da eleição, um espaço onde está todo mundo preocupado com essa questão, para fazer o debate contra essa extrema-direita, se nós não tivermos uma candidatura efetivamente de esquerda. A gente precisa lembrar que o Eduardo Paes é um grande oportunista, né? Lembremos, em 2016, no contexto do golpe, Pedro Paulo está liberado lá para Eduardo Paes para votar a favor do impeachment da Dilma. Lembramos, em 2018, num debate no SBT, quando Witzel e ele eram os candidatos a governador, e houve a pergunta, quem é que é o candidato que você apoia para presidente da República? A resposta do Eduardo Paes, em 2018, as alternativas eram Haddad e Jair Bolsonaro. Eduardo Paes responde, prefiro o projeto econômico do Paulo Guedes, voto em Bolsonaro. Ou seja, o Eduardo Paes, ele é agora aliado do Lula por oportunismo de um projeto de poder dele, e não por um projeto político que signifique um enfrentamento real a essa extrema-direita. O neoliberalismo é a porta de entrada para o fascismo. E esse elemento precisa claramente, na nossa opinião, ele é evidente que precisamos, portanto, de uma candidatura de esquerda. E eu estou com muita vontade de fazer esse processo. A gente está na pré-candidatura ainda, estamos organizando, mas estou com muita vontade desse processo eleitoral começar para a gente enfrentar decisivamente o Ramagem, dialogando com o eleitor progressista para que a gente vá ao segundo turno e derrote o bolsonarismo no campo das ideias e tirando eles do segundo turno e aí disputando o valor e o sentido da cidade com o Eduardo Paes. E aí a gente vai poder falar um pouquinho também com relação a isso ao longo aqui do programa, mas respondendo a tua pergunta é isso. O Eduardo Paes não é um voto antifascista. O Eduardo Paes não é um candidato antifascista. Esse elemento, o medo do fascismo não pode nos paralisar e nos fazer baixar nas nossas bandeiras, o que vai fazer com que a gente sempre perca para eles. E esse elemento, a nossa pré-candidatura, que é aqui cumprir esse papel em 2024 no Rio de Janeiro.
Boa tarde, né? Entrando nos temas da cidade, aqui, né? Transporte, que é um tema muito importante no Rio de Janeiro, município que nasceu à beira-mar, né? Se espalhou pelos vales ao longo de uma ferrovia que era de escoamento, então as distâncias são muito grandes. Sim. A gente está falando de distâncias de 50, 60 até 70 quilômetros entre a parte mais distante da Zona Oeste e o centro da cidade. Nos seus 2 primeiros mandatos, Eduardo Paes fez a licitação de 2010, que colapsou, né, ao longo desse tempo. Consórcio. Dos 4 consórcios, enfim. Se eu começar a falar aqui, a gente não termina o programa. Não, com a CPI exatamente. dos ônibus Construiu 3 dos 4 sistemas de BRT, né, o Transoeste, o Transolímpica e o Transcarioca, e imediatamente os entregou por concessão para a FETransport, que é o sindicato patronal das empresas de ônibus do estado do Rio de Janeiro. E para fechar com chave de ouro, seus 2 primeiros mandatos fez a tal da racionalização das linhas, né? A desracionalização. E fora ter concedido todos os aumentos que eram pleiteados pelos sindicatos patronais e ter deixado a prefeitura no final de 2016 enchendo a boca para falar que no município do Rio não havia subsídio, né? A tarifa. A tarifa cobria plenamente os custos de transporte. Aí veio o Crivella, 4 anos, não aumentou a tarifa, mas também não fiscalizou o sistema, não meteu a mão nas empresas, veio pandemia, as empresas retiraram linhas, acabaram com linhas, fizeram o que quiseram, as empresas faliram e se concentrou ainda mais, né, um sistema que já era oligopolizado, ficou ainda mais oligopolizado, e o BRT, o Crivella, no meio do seu mandato, fez uma encampação, né, do BRT, mas também abandonou e deixou ser sucateado, ficou completamente inviável o sistema a certo momento. E o Eduardo Paes já tinha deixado as obras do Transbrasil, né, que complementaria o sistema do BRT, paralisadas na Olimpíada de 16 e que continuaram paralisadas durante os 4 anos do Crivella. Eduardo Paes volta em 2020, nesse 3º mandato, muda um pouco o discurso, né, quanto à questão do transporte, cria uma empresa pública para gerir o BRT, a Mob Rio, proposta que o candidato à pessoa em 2016, Marcelo Freixo, tinha feito e foi ridicularizado na imprensa. Quer criar mais estatal? Exatamente. O comunista Eduardo Paes foi lá e criou uma empresa pública, e não vi, né, grande celeuma, mas enfim. Completou as obras Transbrasil com recursos federais. Requalificou o BRT, que voltou a ter um padrão mínimo de qualidade. Recursos federais e com endividamento com garantia federal. Você vai entrar na sua resposta. E quanto às linhas comuns, mudou o sistema de bilhetagem, tá numa batalha também, né? Porque as empresas não querem largar a famosa caixa preta da FETransport, né? Para quem não é do Rio, o cartão de ônibus do Rio é gerido pelo Sindicato Patronal das Empresas de Ônibus e que não são obrigadas a fornecer nenhum dado. Então a prefeitura fez uma nova licitação, mas agora está na briga implantou no BRT e no VLT, que são seus sistemas que ela gere de forma direta, e o sistema via concessão tá uma brigalhada para conseguir implantar. Agora tá implantando, mas você ter 2 cartões é complicado, porque tem uns sistemas que são Estado, enfim, uma barafunda, né? E pelo menos no discurso ele tem um tratamento mais crítico quanto às empresas de ônibus, e o sistema tem voltado lentamente a se recuperar da pandemia. Qual a proposta da sua pré-candidatura e do PSOL para tratar com a questão do transporte público, considerando o estágio que a gente está hoje? Olha, Daniel fez um belo histórico, importante histórico, né? Desse cenário, e é um cenário que a gente lá na CPI dos ônibus, que eu participei na Câmara dos Vereadores, a gente destrinchou, apresentou um relatório paralelo. 2 das principais propostas do nosso relatório paralelo, porque obviamente o relatório aprovado era uma grande pizza, eram exatamente essa: a criação de uma empresa pública de transporte para operar o sistema de ônibus e a separação da bilhetagem eletrônica da operação do sistema, para que você tirasse a raposa de dentro do galinheiro, porque era a raposa tomando conta do galinheiro. E esses processos, de fato, há inícios disso, ou seja, com a encampação do BRT e a criação da Mob Rio e a transferência da lógica do Rio Card para o Jaé, são 2 coisas que de fato a gente apresentou e que estão na direção correta, e por isso, inclusive, ainda como vereador, eu votei favoravelmente a legislações que apontavam para essa situação. Mas vamos lá. Primeiro é o seguinte: há um elemento de continuar apostando nessa perspectiva do BRT como solução para os problemas de transporte do Rio de Janeiro. E, especialmente na questão da Transbrasil, que é essa novidade no sistema, ela acaba concorrendo com o sistema de trens da Supervia, o que vai levar necessariamente a um colapso do sistema, porque ou o BRT vai atrair o passageiro da Supervia
E nesse ponto de vista, fazer com que o trem perca ainda mais passageiros e a própria sua sustentação seja dificultada, ou na verdade, e isso vai levar a uma superlotação do BRT Transbrasil no médio prazo, que não vai, obviamente isso não vai acontecer para esse processo eleitoral, mas nós já vimos isso acontecer, inclusive, nos outros corredores de BRT inaugurados lá nesse contexto do pós-licitação de 2010, 2012, 2013, no processo de crescimento ali do sistema de BRT. Portanto, não há saída para o transporte no Rio de Janeiro que não passe pela integração entre os modais e pela integração tarifária. Isso é o elemento que a gente diz há muito tempo. E hoje no Brasil, e ainda mais com a prefeitura que hoje já faz, né, já dá subsídio às empresas de ônibus, já se endividou ainda mais para comprar os novos ônibus do BRT, já usou dinheiro público para requalificar as próprias estações e o próprio corredor da Transbrasil, concluir esse corredor Transbrasil. Ou seja, há muito dinheiro público no sistema. Nós precisamos caminhar no sentido de uma tarifa zero. Então, assim, esse é o elemento fundamental, porque aí, assim, só que você tem que fazer as coisas organizadamente, não faz isso num estalar do dedo, não faz as coisas de uma hora para outra, mas é preciso caminhar nesta direção. A integração dos modais, a compreensão de quanto custa o sistema, buscar fontes de financiamento, que já algumas delas já em uso nesse processo, para começar a testar ambientes e períodos de tarifa zero num caminho para chegarmos à tarifa zero é decisivo, porque isso melhora a mobilidade, isso diminui o peso do transporte no bolso da vida do trabalhador, portanto enfrenta a desigualdade social existente na cidade e garante o direito à cidade. Esse caminho hoje, portanto, exatamente porque parte da gestão do Eduardo adotou medidas que a gente já propunha há 10 anos atrás, está hoje mais próximo e mais possível de ser realizado. Ele ainda não é uma medida simples. Tem outros elementos, Fagner, que já te chamei de Fagner, Daniel. Ah, tá vendo? Saudade do Fagner aqui, tá vendo? Tem outros elementos, por exemplo, na minha opinião é inadmissível hoje que as linhas de barcas da Ilha do Governador e da Ilha de Paquetá não sejam linhas municipalizadas e que estejam inclusive integradas nessa história. Nós precisamos trabalhar seriamente na questão de como é que vai integrar. Fora o custo, né? Fora o custo, né? Agora, é preciso que a gente avance, tem que ser mais ousado no processo da questão dos transportes públicos e avançar para retirar a máfia do controle de parte do sistema. Porque se o BRT hoje é uma empresa pública, o restante do sistema continua na mão da mesma máfia, que continua a receber a essa altura do campeonato subsídio para oferecer um péssimo serviço para não garantir o transporte de qualidade para a população. E a tal racionalidade do sistema passa longe de existir. São sistemas competindo entre si, linhas alimentadoras que não funcionam. Quando você chega na Taquara, ali em Jacarepaguá, você fala, pô, mas tem o BRT aqui, os caras dizendo, mas não tem ônibus dos bairros para vir para cá. Eu não consigo me mover da cidade, a não ser ir para o centro da cidade para mais nenhum lugar, porque o BRT não está integrado, porque não há o processo como um sistema, não trabalhando como uma rede. Esse elemento é a prefeitura quem tem que fazer. Na nossa opinião, só é possível fazer rompendo definitivamente com a máfia, caminhando na direção da tarifa zero, na integração dos modais e na integração tarifária para isso. E aí, é óbvio, né? Você tem o dinheiro hoje que já é dinheiro do trabalhador e do empresário que vai para o Vale Transporte. Você tem o dinheiro que já é o subsídio que vai para as empresas de ônibus. Você tem determinadas situações, por exemplo, os pedágios da linha amarela, da Transolímpica, que são uma polêmica do caramba. Na nossa opinião, a transparência tem que ser dada e esse dinheiro tem que ir para custear a tarifa zero. São elementos fundamentais em que você consegue pensar na cidade, o que torna a cidade menos desigual é se você conseguir tirar daqueles que mais têm, para que você consiga tirar do bolso do trabalhador o custo do sistema do transporte público nessa história. Esse elemento, na nossa opinião, nós vamos fazer esse debate com relação a isso. E por fim, o Eduardo é mestre nessas coisas, né? Ele cria o problema estoura, ele vai poder dizer que o culpado foi o Crivella e vai poder dizer que ele resolveu o problema que ele mesmo criou. Mas na verdade ele continua e com muita verba pública de publicidade para mostrar o terminal Gentileza, botar o terminal Mato Alto, botar lá os ônibus amarelinhos da coisa, muda a cor do ônibus para dizer que tá mudando, quando ele tá repetindo o mesmo enredo, a mesma receita do fracasso do sistema. Quando não trabalha na perspectiva da integração entre os modais, quando não trabalha na perspectiva de que é o interesse público que tem que garantir a questão da gestão dos transportes no Rio de Janeiro. Peço licença para dar uma pausa no programa e apresentar os nossos parceiros. O sorteio para apoiadores e apoiadoras do lado B é um oferecimento da Camisa Crítica. Ouvinte tem 10% de desconto no cupom Lado B no site www.camisacritica.com. Tem lojinha física da Camisa Crítica no Sol e Sombra, bar que fica no bairro Bela Vista, em São Paulo. Já aqui no Rio, tem no armazém do MST, na Lapa, e na livraria Leonardo da Vinci, no centro.
camisa crítica criada para uma esquerda que não tem medo de dizer seu nome. Quer aprender ou treinar o seu inglês, espanhol ou francês de maneira leve, dinâmica, com afeto e senso crítico? Conheça o WeCreate, o curso de idiomas parceiro do Lado B. Acesse www.wecreateidiomas.com. Aproveite e siga nossos parceiros nas redes sociais. Obrigado pela atenção e voltamos ao programa. Lu? Eu também quero continuar falando já de projeto, de pré-campanha. Tarcísio, a chuva castiga os cariocas, né? Já virou um vídeo, vídeo viral, já virou meme. Não só os cariocas, o Brasil inteiro. A gente viu aí as chuvas no Rio Grande do Sul, que alertaram, mas parece que já é um debate que caiu de novo, né? No esquecimento, até a próxima chuva. E eu acho que quando a gente pensa, não é nenhum clichê, mesmo não sendo do Rio de Janeiro, né? Talvez até por isso, principalmente por não ser, não é clichê considerar que nós estamos falando do cartão postal do Brasil. Quando a gente vê as chuvas no Rio de Janeiro, é um negócio também que a gente pensa, como é que pode uma cidade desse tamanho, dessa importância, ainda sofrer dessa maneira? E aí a gente entra todo nesse debate da sustentabilidade também, né? Não só das chuvas, mas de um projeto de cidade que seja sustentável, que de fato se veja como possivelmente sustentável, inclusive do ponto de vista do desenvolvimento, né? E aí eu queria saber o que você, a sua campanha, o senhor mesmo está pensando de como tornar a cidade do Rio de Janeiro mais sustentável, né? O que já é possível pensar aí da prefeitura, mas também se quiser colocar já algumas coisas que já têm sido debatidas pela sua, né, seu mandato. Coloca aí pra gente, porque eu acho que é importante a gente até vislumbrar também, porque a gente teve, né, recentemente, o atual prefeito alardeou um plano de contenção que, para quem não tinha nada, o pessoal até falou, olha só, tá fazendo alguma coisa, mas ainda me parece muito pouco, né? Mesmo vendo de fora, me parece muito pouco. Então, assim, o que é que o senhor tem para poder trazer pra gente sobre o debate da sustentabilidade na cidade do Rio de Janeiro? Ô, Laura, obrigado pela pergunta. E, ó, por favor, não precisa me chamar de senhor, não, cara. Por favor. Aqui no lado B eu tô em casa, por favor. A Laura nunca tomou cerveja com o Tarcísio na praça. Ela precisa vir ao Rio de Janeiro. É porque a gente tem esse negócio de chamar. Eu chamo minha prima, que é 3 anos mais velha que eu, de senhora. Não se sinta ofendida, é só uma questão de respeito. Eu não tô ofendido, não, e também não fico chateado com a minha coisa, não, porque, inclusive, com os meus alunos eu faço isso, quando, né, porque sabe, não precisa chamar de senhor, o senhor não tá aqui. O senhor pode fazer alguma coisa? Eu falo, isso vai na igreja perguntar, eu fico sempre brincando com isso. Mas vamos lá, o colapso climático global é uma realidade do presente, não é mais algo do futuro, né? É algo que nos atinge todos os dias, é algo que entra nas nossas casas hoje pelas imagens da televisão do que está acontecendo no Rio Grande do Sul. O que aconteceu no Rio Grande do Sul é o momento mais dramático, mas todo ano, em todo verão, tem 2, 3, 4 lugares no Brasil que sofrem diretamente hoje com as chuvas fortes. E todo ano a gente ainda sofre com as secas prolongadas no norte, com a questão das queimadas no Pantanal e por aí vai. Ou seja, nós mudamos o clima. A sociedade capitalista mudou o clima e nós agora precisamos nos adaptar a isso e mudar radicalmente parte da forma como a gente vive e se relaciona com o planeta para pelo menos desacelerar parte dessas mudanças para que a gente tenha futuro. Então esse elemento é um elemento que precisa estar na cabeça de todas as pessoas, e quando alguém, né, eu estou me colocando hoje como pré-candidato à Prefeitura do Rio de Janeiro, essa pergunta sobre como é que a gente vai lidar com esta nova realidade, com esta mudança, com esse colapso climático, ela é uma pergunta central, ela não pode ser mais um pontinho que está lá em todos os programas de governo, mas que é aquele pontinho só para constar. Não, a gente precisa colocar no centro. E aí, quais são as questões? De um lado, isso que está muito presente na tua pergunta, Luara, que é a questão da adaptação. É preciso adaptar a cidade à nova situação. Significa que escolas, hospitais, estradas, ruas, todas as políticas públicas, todas as obras têm que considerar o impacto das chuvas extremas. O que a gente viu esse ano no Rio de Janeiro, em que as enchentes em Acari, que é um lugar que tradicionalmente enche, foram muito pioradas porque a Transbrasil, a obra como ela foi feita, não considerou o fato de que o Rio Acari estava ali, ele teria maior contenção e, portanto, alagaria as casas. É parte do absurdo que a gente está vivendo. E além disso, quando a gente pensa em adaptação, significa pensar a própria ocupação do solo urbano no Rio de Janeiro, que já era problemática,
a ocupação das encostas e as ocupações de áreas alagadiças na Zona Oeste, que já era um problema, elas são hoje um problema maior ainda. Então significa que não existe adaptação da cidade do Rio de Janeiro possível se você não tiver um programa correto e ousado de habitação de interesse social que dê casa com segurança para as pessoas. E significa muitas vezes adaptar e colocar as casas nos lugares onde a infraestrutura já existe. Eu quero dizer mais uma vez, a gente está dizendo isso desde 2012. É um absurdo que a região do Porto, o tal do Porto Maravilha, Porto Maravilha, continue sem um único projeto de habitação de interesse social ali. Um único projeto. É possível colocar muita gente ali vivendo numa região em que é possível ter uma infraestrutura em que, sobre o processo da questão do caos climático e sobre a questão das chuvas fortes, o impacto seria muito menor, embora em qualquer obra hoje ele tenha que ser considerado sobre isso. Ao mesmo tempo, portanto, política de moradia é um elemento fundamental. A outra coisa significa, como é que a gente previne a situação? Hoje o Rio de Janeiro continua com um sistema de alerta e alarme apenas no entorno do maciço da Tijuca. As favelas no entorno do maciço da Tijuca têm. Quando chove forte, onde o pluviômetro lá identifica um determinado parâmetro, as sirenes tocam e as pessoas podem sair e ir para um ponto de apoio. Bom, quando o ponto de apoio está organizado, quando o simulado da Defesa Civil aconteceu, e isso tudo precisa acontecer. Mas nos entornos dos outros maciços da cidade e nas áreas alagadiças não há nenhum sistema de monitoramento capaz de avisar a população no momento em que a tragédia pode acontecer, para evitar que a tragédia aconteça. Ao mesmo tempo, a Defesa Civil continua absurdamente sucateada. A GeoRio, a Rio Águas, instituições que o Rio de Janeiro já tem, continuam sem concurso público, com as pessoas se aposentando com a memória e com o saber desses técnicos, desses servidores se perdendo nesse processo. E você tem o COR, que é um centro de monitoramento importante, que também não tem o mínimo estrutura estatal sobre isso. É tudo contratação temporária. Ou seja, esta é uma realidade permanente da cidade do Rio de Janeiro. E a gente está diante de um cenário em que tudo está muito frágil, tudo pode se desmanchar, porque a cidade não está preparada para enfrentar as chuvas. Mas tem um outro elemento que está na pergunta da Lu, que é muito importante. A gente hoje vive numa cidade onde o licenciamento ambiental está numa Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Inovação. Olha a loucura que é isso. Qual é a grande preocupação do licenciamento ambiental? É exatamente avaliar os impactos daquele empreendimento sobre o meio ambiente e os impactos do meio ambiente sobre aquele empreendimento que está sendo colocado. O olhar precisa ser ambiental e não o olhar da lógica de um desenvolvimento econômico. Este é parte disso que nós estamos dizendo, que a nossa noção de progresso, de desenvolvimento precisa ser alterado. Isso faz parte, na minha opinião, de uma prática, inclusive, que o Bolsonaro fez muitas vezes. Diminui a força dos poderes fiscalizadores dos órgãos ambientais e coloca a questão ambiental como um obstáculo ao progresso. Quer dizer, claramente, o progresso, do jeito que a gente conhece, ele já não cabe mais no nosso planeta. E, portanto, precisa olhar a cidade a partir dessa perspectiva. Por fim, a cidade do Rio de Janeiro pode liderar no território da cidade e a partir das suas políticas públicas um processo de transição ecológica, de transição energética. Os próprios ônibus do BRT que a gente estava falando agora, meu Deus do céu, por que eles foram comprados mais uma vez a diesel e não elétricos, como é possível que a gente precisa? Está usando dinheiro público, está sendo feito dessa forma. Por que a gente não está, a essa altura do campeonato, produzindo em cada favela, em cada escola que está espalhada por essa cidade, possibilidade de geração de energia solar, que pode inclusive servir a sua própria comunidade nesse processo? Como é que a cidade do Rio de Janeiro pode, do seu jeito, diminuir o uso dos combustíveis fósseis? Como é que a gente pode lidar com este processo? Há uma série de iniciativas hoje, presentes em várias cidades do mundo, que a gente precisa adotar aqui, com esta perspectiva de transição energética e de transição ecológica, que a cidade pode ser feita disso. É muito bonito a cidade virar capital do G20, enquanto as políticas públicas imediatas de moradia, de adaptação, de transição, de licenciamento ambiental, continuam todas sobre a lógica que nos levou até a tragédia humanitária, a tragédia planetária que nós temos hoje. A gente precisa mudar essa forma de lidar com a história. A ideia do bem viver, no lugar da ideia do progresso a todo custo, precisa estar no centro da política pública, e é isso que a gente quer apresentar no processo eleitoral, quando ele vier. Em pleno 2024, né, a gente estava até debatendo, né, Dani, o Eduardo Paz anunciou aí Porto Maravilha 2.0, sei lá e tal, e eles querem botar coisa em cima da Baía de Guanabara, coisa flutuante, né? Tipo, ocupar espelho d'água em 2024, gente. Cara, deve ter outra maneira. Não é possível, tá ligado? Enfim. Mas dá um belo vídeo de campanha aqui, né? Pois é. Só isso que importa, né? Enfim. Tarcísio, na minha primeira pergunta, eu falei de nó. Vou falar de 2 nós aqui em um. Vou testar minha capacidade de ser um bom entrevistador e fazer 2 perguntas em uma, ligando.
Você, nas suas candidaturas para governo do estado, lidava, pelo menos, não sei se isso em pesquisa se refletia, mas no trato se refletia, e eu e Daniel sabemos, você lidava com uma rejeição menor do que a rejeição que o pessoal tem no Rio de Janeiro. A gente ouvia muito, pô, o gordinho, professor, pô, bom ele, legal, pô, mas é pessoal e tal. Ouvi de vários amigos meus que não... 2014, então, antes da radicalização total? Você convivia, por exemplo, menor que o Freixo à época, menor que outras figuras de esquerda. As pessoas sempre acharam que o Freixo era mais radical que eu, imagina. Pô, olha só, tá vendo como é que são as coisas, né? E... Teve muito voto Tarcísio em 2018 também. Teve Tarcísio e teve Tarcísio... enfim, rompendo um pouco essa coisa do esquerda-direita. Isso você vai, de fato, enfim, como é que tá na sua pré-campanha, mas qual é a ligação que eu quero fazer? Boa parte da rejeição da esquerda, principalmente no Rio de Janeiro, é segurança pública. Sim. E aí tem um outro nó de segurança pública que também se impõe para as pré-candidaturas, enfim, para os projetos de prefeitura, que é a limitação que um prefeito tem... As atribuições municipais. Exato, né? Num momento, principalmente, a gente tem visto aí de ocupação de comunidades e favelas. E a extrema-direita vem forte com esse discurso, claro. Tanto que o candidato deles é um delegado. Exato. Então, pegando esses dois nós, né? Da rejeição e não rejeição, da sua figura, mas da rejeição ao projeto, ao partido, à esquerda, enfim. Principalmente focando nessa coisa da segurança pública. Qual é o projeto que você, enquanto pré-candidato, enquanto político de esquerda, acha que a gente consegue debater na prefeitura? Porque é uma limitação e, ao mesmo tempo, a esquerda tem a coisa lá do o defensor de bandido, e as pessoas acabam confundindo as atribuições do prefeito com o governador. É muito comum isso. Até o próprio Eduardo fica tweetando lá, eu não sou governador. Então, eu não sou prefeito de Belfort Roxo. Pois é. Mas um prefeito também tem responsabilidade. E eu queria que você falasse um pouco sobre isso, unindo esses dois aspectos. Que não é armar a guarda municipal. Não. Pois é, isso vai fazer parte da minha resposta. Mas eu quero dizer que, na minha opinião, para falar de segurança pública do ponto de vista da questão de uma pré-candidatura municipal à Prefeitura do Rio de Janeiro, a gente precisa trabalhar aqui em 3 níveis, em três questões. A primeira delas, a mais importante, é de que, diferente que em outros lugares onde a preocupação... Aqui também a preocupação é o assalto, o roubo do celular, é a coisa da segurança pública no território. Aqui no Rio de Janeiro, há um elemento fundamental que nós precisamos enfrentar. O controle político que grupos criminosos têm do próprio aparato de Estado. Não dá para falar em segurança pública no Rio de Janeiro sem dizer que nós precisamos romper o poder político e econômico que esses grupos armados têm nos territórios, principalmente nas regiões periféricas, e nos palácios de poder. Significa romper com a milícia. Significa romper com esses grupos. É decisivo isso. Porque esses caras estão promovendo processos de controle, de extorsão, de grilagem e de aumento de patrimônio, de enriquecimento a partir disso e de aumento de poder de polícia. De poder político, perdão. Isso significa que não é possível compactuar com brasões e lucinhas nas secretarias, em secretarias de ação comunitária, ou sejam lá quais forem as questões. É preciso romper. Não é possível comparar, conviver com a perspectiva de grupos que homenageiam Adrianos da Nóbrega. É preciso que a gente perceba que há um lugar político aqui de enfrentamento das milícias e desses grupos armados que a nossa candidatura será a única a fazer. Esse elemento, para linkar inclusive com a tua primeira pergunta, você imagina se é possível para nós do pessoal subirmos no palanque neste momento, no primeiro turno daquele que empregou o apontado pela Polícia Federal como mandante do assassinato de Marielle Franco. Esse é um elemento importante. E, portanto, isso tem rebatimentos, inclusive, no processo econômico na cidade do Rio de Janeiro. As pessoas... Inclusive empresas, grupos, não vêm pra cá porque sabem que aqui vão ser extorquidos pelas milícias, vão ter que ficar pagando propina pra essa história. Há um marco de poder miliciano que tem a ver com segurança pública que nós precisamos enfrentar. Esse é o primeiro nível do processo. Há um segundo nível do processo que é o seguinte: há quanto tempo nós, da esquerda,
ouvimos da direita a seguinte frase: mas vocês ficam falando aí em educação, cultura, emprego, renda, em direitos. Isso é só a longo prazo. A gente quer medidas para agora. A gente está a um longo prazo, 40 anos. a um longo prazo, ouvindo que as medidas de longo prazo são de longo prazo. Só que o longo prazo já passou e a gente não enfrentou. Nem a curto, nem a longo. Exatamente. E a política de enfrentamento tá funcionando bem, né? Pois é. Os dados Então, mostram. e os resultados imediatos, essa história que as pessoas acham que segurança pública, o problema é polícia na rua, a gente percebe que não tá resolvendo. E, portanto, aquelas medidas tais de longo prazo precisam ser tomadas. E isso é papel da prefeitura, que é garantir educação, que é garantir trabalho, há um elemento fundamental que é investir na perspectiva de uma vida melhor. O Rio de Janeiro pode ser muito melhor. O Rio merece mais do que tem hoje. Essa cidade desigual, nós sabemos que o aumento da desigualdade leva ao aumento dos conflitos urbanos e da criminalidade. Portanto, nós precisamos enfrentar a desigualdade. Tem 500 mil pessoas passando fome no Rio de Janeiro. Esse Rio de Janeiro dos parques flutuantes do Eduardo Paes é onde 500 mil de pessoas dormem todos os dias passando fome. Como é que é possível? Onde você tem uma Secretaria de Ciência Social absolutamente sucateada, onde a gente anda com população em situação de rua e a única política que eles têm é levar uma parte delas para um hospital lá em Piedade e dizer que isso é seguir em frente. Olha, tem um elemento que é onde é que a prefeitura vai... A gente vai ter que enfrentar esse debate. E olha, tem muito tempo que vocês dizem que as questões que de fato podem resolver a questão da violência e da segurança pública não são abordadas porque elas são de longo prazo. E o problema é que a gente nunca encara. E aqui é a prefeitura. Mas a gente não quer fugir do debate. Há um debate, um elemento imediato da prefeitura, que significa a prefeitura é responsável pelo ordenamento do espaço urbano no território da cidade. Uma lógica de ordenamento do espaço. A diferença é que enquanto aqueles da direita querem tornar a Guarda Municipal uma nova polícia, nós vamos dizer isso vai dar errado. Porque já basta no Rio de Janeiro você ter 2 polícias de foro estadual, além de 2 polícias de foro federal, cada uma com meta, cada uma com organização, cada uma com comando. Você vai criar uma outra polícia. Você vai botar uma arma de fogo na mão do guarda municipal para ele passar a ser alvo da milícia, alvo dos traficantes, para reagir com tiros em cidades onde as balas perdidas são sempre achadas em corpos negros. Esse elemento, na nossa opinião, está errado e nós vamos lutar muito. O papel da Guarda Municipal não é ser uma nova polícia. Ela cumpre um papel de contribuição de ordenamento do espaço urbano, cumpre, mas não é o papel de polícia, não é esse papel da lógica do policiamento ostensivo. Agora, a cidade pode e deve ter um plano municipal de segurança pública. O Rio de Janeiro não tem. Várias capitais já têm. Significa que na lógica do território da cidade, com participação da sociedade civil, com participação dos órgãos de segurança estaduais e federais, uma lógica em que você ordena quais são as metas, que você produz conhecimento sobre a questão da violência na cidade e estipula metas de redução desses índices a partir... E isso é que deveria indicar onde é que você tem a lógica, a necessidade de maior policiamento de proximidade ou policiamento comunitário. Onde é que você tem que ter maiores investimentos no processo de reinserção das pessoas no mercado de trabalho, no vulgo e tal. É isso. E isso é organizado a partir do município. Não é organizado a partir do governo do estado. E nós vamos ter que dizer, olha, o município do Rio de Janeiro não faz o que deve, porque está nas mãos das mesmas pessoas o tempo todo. E porque se cala diante da quantidade de operações policiais nas favelas que, por exemplo, acabam com as aulas das crianças nessas mesmas escolas, impedem que o processo educacional aconteça, que impede que as pessoas tenham atendimento aos equipamentos de saúde, e um prefeito que se cala, o secretário municipal de educação que se cala diante disso, onde você não tem, por exemplo, perspectivas em que pense coletivamente a partir do território da cidade qual é o plano municipal de segurança pública, de garantia de direitos, de prevenção à violência, que a gente precisa fazer isso. E aí, fecho nisso. Qual é o papel, por exemplo, da prefeitura na produção e na questão de dados para que a gente possa combater com inteligência tráfico de armas? A prefeitura pode contribuir com elementos sobre isso, é a prefeitura que está, inclusive, nos territórios. Agora, imagina, quando a gente está falando em inteligência, uso de dados, etc. tal, o que isso vai acontecer nas mãos do dedo duro do X9 Ramagem, né? O que tipo de coisa ele vai fazer para a questão sobre isso. O tipo de reflexo que dá é a gente naturalizar e normalizar as milícias. Isso está conectado num processo em que garante segurança pública e garantia de direitos. Nós, e aí porque você me perguntou sobre a rejeição, é de fato, né, a rejeição sobre, nesse processo da tal da polarização, a extrema-direita
costuma demonizar as propostas que vêm da esquerda. Nós precisamos refletir isso dizendo pedagógica e didaticamente aquilo que a gente defende e retirar da direita a bandeira do antissistema e a bandeira da mudança, porque eles, no bolsonarismo, conseguiram fazer isso. E nós ficamos exatamente apenas, né, defendendo o status quo. A gente precisa mudar esse jogo, voltar a fazer e aí enfrentar. A rejeição não vai diminuir na medida em que a gente se recolher, esconder as nossas bandeiras. A gente precisa ser legítimo, precisa dizer o que a gente acredita e as pessoas entenderem que a gente está defendendo o que acredita. Dani? Só para comentar um finalzinho da resposta do anterior do Tarcísio, eu tive com o Tarcísio num comício doméstico dessa campanha de 2016, que você Sim. comentou que a candidatura do PSOL, na época, né, na época com o Freixo, é a que tinha a maior rejeição associada ali. A gente estava em 2016 no auge do processo ali do impeachment e da rejeição à esquerda. A candidatura do Freixo carregava a maior rejeição associada aos governos do PT. Sim. Sendo que entre os candidatos ele era o único que nunca tinha participado de governos do Sim, PT. exatamente. Que era o Crivella, o Pedro Paulo Exatamente. e outros ali na época, mas enfim. Agora, num clima aqui de sabatina, o tema é educação. Opa! E nesse tema, se no transporte, no terceiro mandato, o Paes mudou um pouco o discurso, adotou recomendações que o próprio pessoal fazia 10 anos atrás, na educação a gente vê mais do mesmo. Em relação aos 2 mandatos anteriores dele, né? Passa o rolo compressor por cima dos professores e cria escolas modelo, né? Agora a gente tem os JETs, né? Os ginásios educacionais, não sei direito o que é. Tecnológicos. Ginásios educacionais tecnológicos. E você tá cheio de plaquinha na cidade. O nome é pomposo. O nome é pomposo. E as plaquinhas são As bonitinhas. plaquinhas coloridas são são pra fora, ficam na calçada, né? Quem passa na rua vê e tal. Mas o sistema, principalmente depois da pandemia, né, o que já era muito complicado na educação pública, no ensino fundamental, ficou ainda mais complicado. Então, a gente você que é professor, né, conhece o movimento organizado, a gente tem muitos amigos professores, a gente está sempre sabendo de histórias de crianças chegando analfabeta no 8º ano, no 9º ano, né, a completa desarticulação, as condições, né, falta professor, falta horário, os professores têm os horários bagunçados, gestões autoritárias impostas, né, pelo poder público e que passam o carro para o professor sendo perseguido dentro de unidade. Então, qual é o diagnóstico que a sua pré-candidatura faz da educação municipal no Rio de Janeiro hoje e as propostas para superar isso? Então, é curioso que na tua pergunta você fala sobre o JET, né? Aí eu falei assim, tá, mas o que é o JET? O que é o JET? Vamos lá. Vamos visitar umas escolas para descobrir o que é o JET. Aí teve uma escola lá em Campo Grande, que a diretora, tu não sabe não? E eu sempre pergunto assim, o que é o JET, diretora? Me explica. Ela falou, vou te mostrar. Ela me pegou pela mão, me levou até um laboratório, falou, o JET é isso aqui. Eu falei, como assim o JET é isso aqui? Falou, o JET é esse laboratório. Aí eu falei, como assim? Me explica. E é isso, tá? A lógica a Prefeitura do Rio resolveu prover as escolas de um laboratório. E é um bom laboratório que tem impressora 3D, tem equipamentos tecnológicos de última geração, mais modernos, etc e tal. E, portanto, é uma iniciativa interessante, que as escolas tenham laboratórios mais modernos, escolas que muitas vezes não têm acesso à merenda de qualidade, à água, etc. Então, vai ter um laboratório maneiro lá. Ninguém é contra a existência daquele laboratório. O problema é que isso não é um outro projeto pedagógico, é apenas a inclusão de um laboratório mais moderno na escola. E o problema é que vem a partir dali, é isso que você diz, ele não muda o discurso, é um laboratório que é colocado na escola, cujo projeto pedagógico é imposto de cima para baixo e a escola tem que se adaptar àquele projeto pedagógico que tá girando em torno do tal laboratório, sem nenhum espaço para que a escola possa reelaborar diante daquela realidade daqueles alunos como é que era. Como é que deveria ser, como é que aquele laboratório se encaixa num projeto pedagógico maior. O projeto pedagógico é obrigatoriamente, e muitas vezes você tira um professor de sala de aula para atuar naquele laboratório, aquela turma vai ter que contar com outro professor temporário, com outro professor que não estava na escola, com outra coisa, perdendo a continuidade, e aquele professor vai começar a aplicar projetos feitos externamente de cima para baixo naquela escola. Ou seja, isso vai dar errado.
Ou seja, se o laboratório é algo positivo de existir, eu adoraria ter um laboratório como aquele na minha escola, o projeto pedagógico está todo errado, portanto tudo vai dar errado. Vai ser de novo gastar dinheiro público desnecessariamente porque aquilo não está conectado num projeto maior de educação. E perfumaria, né? Perfumaria. Eu diria que não é exatamente, porque um laboratório é importante. Claro. Só que o problema é que ele não pode estar desconectado de algo maior, de algo que vem antes. Qual é o projeto pedagógico que sustenta a existência daquele laboratório naquela escola? E é curioso, porque antes, quando o próprio Eduardo apostava na história dos ginásios experimentais vocacionados, ginásios olímpicos, ginásio da cultura, ginásio disso, aquilo outro, ainda partia de um princípio de que, embora fossem as escolas a exceção, né, elas eram sempre as exceções, mas partia de um princípio de que aquele território, aquele lugar, teria uma escola que tem uma lógica pedagógica por trás disso, né? Esse nem isso tem. E saiu espalhando e pintando as escolas e botando jet pra tudo quanto é lado. Que o que importa é a marca. O que importa é o que ele vai poder vender quando novidade, quando não é novidade nenhuma. E, portanto, o que a gente propõe ao contrário disso? Olha só, a ideia de uma escola integral, inclusiva, é a ideia que deve nortear, sulear, né? Deve ser o sul que a gente persegue para garantir uma educação de qualidade. E o foco é na aprendizagem. Significa dar uma lógica de um choque de conhecimento na cidade do Rio de Janeiro. É preciso fazer as nossas crianças aprenderem com qualidade. E como é que você faz isso? Você faz isso dando condições para que o professor faça aquilo que ele sonha fazer na vida, educar. Significa dar condições de trabalho, significa melhorar e que o professor precisa se sentir respeitado. Um professor que tomou bomba na cabeça na Cinelândia em 2013, um professor que não tem reajuste salarial, que está o tempo inteiro tendo que responder a mudanças de uma hora para outra nos critérios de avaliação. No ano passado, 2023, no último bimestre, no conselho de classe do último bimestre, o critério de avaliação mudou. Depois que você passou o ano inteiro avaliando as crianças, muda o critério de avaliação. Como assim? Sem explicar nada, numa ordem, de cima para baixo. Os professores no Rio de Janeiro estão exaustos, estão cansados. E digo mais, as diretoras também. As diretoras não aguentam mais, se tornaram, elas têm que cumprir para poder manter um pouquinho melhoria salarial que tem daquela gratificação, elas viram cumpridoras de ordens de Secretaria de Educação. Tá errado. Nós temos um sistema em que tem 1.543 escolas em cada canto dessa cidade. Esses professores precisam estar motivados a ensinar, precisam estar se sentindo valorizados, precisam estar chamados e respeitados no seu processo. Portanto, o principal para nós é a perspectiva de botar a escola para funcionar a partir do respeito e da valorização dos seus profissionais que estão lá colocados. Eu quero no primeiro ano, eu ainda não posso falar isso, né, TRE? Quando eu for candidato, eu vou dizer que eu vou querer no primeiro ano de mandato, no primeiro mês, né, de mandato, chamar todos os profissionais da educação para a gente fazer um verdadeiro choque de conhecimento na cidade, um verdadeiro mutirão que vai para tudo quanto é canto desse professor se sentir animado, é uma injeção de um esperançar, em que as diretoras escolares vão dizer, olha, a tua função não é ser cumpridora de ordem do que a secretaria ou a prefeitura diz. É identificar na comunidade, na tua escola, quais são os pontos que precisam ser melhorados para o processo de ensino-aprendizagem melhorar. É incentivar que as escolas construam seus projetos político-pedagógicos, que elas estabeleçam metas, elas próprias, para elas mesmas perseguirem e demandarem do poder público que precisam para isso acontecer. E aí, um laboratório pode fazer sentido. Aí uma biblioteca mais bem equipada pode fazer sentido. Uma sala de leitura. Aí a escola vai poder, olha, para que eu possa atender os alunos com deficiência, eu preciso de mais mediadores. E aí a prefeitura pode planejar a partir da necessidade o que precisa ser feito para que a educação de qualidade aconteça. O nosso problema é que a gente está há muito tempo esperando que a solução venha de uma proposta mirabolante, que tem uma boa marketing em cima disso e um menino Lehman para poder aplicar essa história toda, né? E da Fundação Lehman. É bom. E um menino Lehman para aplicar esse negócio. Como se a gente... diminutivo, né? Lehmanzinho. Um Lehmanzinho. Como se a gente precisasse disso para resolver os problemas da educação. O Rio de Janeiro não aproveita as próprias universidades que estão aqui. Você tem a Faculdade de Formação de Professores da UFRJ. Fazer um processo de formação de professores a partir do conhecimento que as próprias universidades já estão aqui, Unirio, o ERJ, o UFRJ, no lugar de ficar fazendo esse montão de parceria público-privada, fazer uma parceria público-público ou público-popular. Vamos incentivar os cursinhos pré-vestibulares populares que estão por aí, dar condição para eles acontecerem, para diminuir o gargalo da entrada na universidade. Isso
dá um efeito sobre toda a educação na cidade do Rio de Janeiro, mas não é assim. A gente tem muito dinheiro mal gasto na cidade do Rio de Janeiro. Dinheiro do Fundeb que cresceu, dinheiro dos programas de educação integral que o governo federal envia, dinheiro de retomada de obras que eu participei lá no Congresso Nacional sobre isso, e tudo isso tá... Aí o dinheiro vai para um laboratório descolado do projeto pedagógico da rede ou da escola. E aí é muito dinheiro mal gasto, mal usado. Então, nessa perspectiva da educação, eu, de verdade, esse ano, diferente em 2014, 2018, quando eu fui candidato a governador, eu ficava tanto estudando os outros temas, porque eu sabia educação, que no final eu falava mais de saneamento do que de educação, porque eu tava lá estudando. Esse ano a gente vai reverter, a gente vai falar de educação o tempo todo, porque de um lado tem um prefeito que desrespeita servidor, que joga bomba na cabeça de professor. No outro lado tem um bolsonarista que persegue a educação, que é anti-ciência, anti-conhecimento, etc e tal. Eu vou assumir essa identidade, até porque eles mesmos me chamam de professor o tempo inteiro, e nós vamos botar um professor no segundo turno. É isso que as pesquisas estão dizendo. A gente vai botar a educação no centro. Toda hora que eu puder, eu vou perguntar sobre educação para eles e colocá-los em contradição. Vamos que vamos. É bom ver o Tarcísio falando de propostas, né? Porque, Tarcísio, uma das coisas que a gente ainda ouve é que, mas o pessoal é bom no legislativo, mas não sei, não vai ter capacidade de governar, que é uma coisa, inclusive quero lembrar aqui aos companheiros petistas, que é uma coisa que o PT ouvia muito, né, no início da vida lá, e depois, quando governou, parece que aprendeu a governar, as pessoas foram confiando um pouco mais. Queria saber como é que você vê, já passei do senhor para ser, hein? Intimidade é um negócio, né? Como é que você vê, assim, existe esse amadurecimento mesmo, inclusive, né, você acabou de citar que já foi candidato a governador, às vezes existe também, né, um amadurecimento do próprio candidato, mas existe esse amadurecimento, ou como é que você enxerga esse amadurecimento dentro do próprio partido, né? O pessoal hoje está pronto para governar a cidade do Rio de Janeiro? Inclusive, complementá-lo fazendo base do governo federal, né? Exatamente. Que é uma novidade, talvez. É sim. Não, eu acho que tem aqui, Lu, certamente nós estamos hoje, houve um processo de amadurecimento. Eu acho que em 2018, quando nós vivenciamos o processo do segundo turno das eleições, num processo de unidade aqui, inclusive com toda a esquerda, para tentar impedir a vitória do Bolsonaro, levar o Haddad à presidência da República, foi uma primeira experiência de unidade em que a gente aprendeu que aquilo ali era melhor do que o que a gente vinha fazendo até então. Eu hoje me arrependo amargamente, já fiz essa autocrítica, inclusive direto ao Alessandro Molon e à direção do PSB, de não ter topado o apoio que o PSB queria me dar para a candidatura em 2018 ao governo do estado. Eu acho que o pessoal, de fato, amadureceu nesse sentido de estar aberto à necessidade de ter alianças que possam ampliar o nosso alcance e que possam construir numa diversidade projetos mais completos, mais complexos e que possam ser... e que isso vai ter que ser necessário no momento de governar. Então a gente está buscando, inclusive, esse processo de frente de esquerda aqui no Rio de Janeiro. Eu acho que, infelizmente, a Federação PT, PCdoB, PV vai seguir com o Lula, mesmo sem o Lula dar a vice para o PT, mesmo dessa forma toda. Perdão, Paz, obrigado. Né? Ou seja, eles vão seguir mesmo que o PT não tenha a vice do Paz, né? É uma pena, mas a gente tem, inclusive, aproximados setores, o Lindbergh Farias, a Dani Balbi, setores do MST, a Marina do MST, são figuras que vão estar conosco, inclusive são figuras de Dani Balbi e Marina do MST de muito vigor e de jovens, lideranças importantes, etc., que nós vamos seguir fazendo esse chamado. Mas eu acho que tem uma outra coisa importante que a Lu coloca na pergunta, que é: as nossas bancadas discutem a cidade, as nossas bancadas de vereador, desde que o pessoal foi fundado, nós temos os vereadores que você vai imaginar, são aqueles campeões lá de participação, de debate, etc. Eliomar, Renato Cinco, né? Só para citar dois que não estão aqui, a própria Marielle Franco, assassinada, tirada de nós, né? Hoje os vereadores estão lá, o Paulo Pinheiro, o William Siri, a Mônica Benício, Mônica Cunha, Thaís Ferreira. Eu falei todos, pelo amor de Deus. A Luciana Boatê, não posso esquecer de falar um dele, pelo amor de Deus, né? Mas os 6 vereadores que estão lá discutem a cidade, entendem a cidade. Imagina isso na prefeitura. O pessoal é bom pro legislativo. Porra, imagina então no executivo o que a gente vai fazer. Na hora que a gente tiver com a caneta na mão e com a proposição para ser feita e não apenas com a crítica e a fiscalização como elemento central desse processo. Nós estamos absolutamente prontos para governar. A gente está há muito tempo dizendo para essa cidade que ela pode ser diferente.
E essa cidade, num determinado momento, optou pela mudança. Só que optou pela mudança pra direita, deu no desastre do Crivella, que nós enfrentamos. Quem foi que pediu impeachment do Crivella? Nós. Mais uma vez, quem foi que fiscalizou o governo do Crivella? Nós. Quem é que votou contra as contas do Crivella? Nós, não foi o Eduardo Paes. A turma do Eduardo Paes aprovou as contas do Crivella, porque eles são todos numa mesma panelinha, nunca houve mudança de verdade nesse processo. Fazem todos parte de um marco do poder. E aí, é claro, existem outras pessoas além do PSOL que estão enfrentando esse marco do poder. A gente não tá dizendo que só a gente faz isso. Por isso a gente faz um chamado à frente de esquerda. Por isso a gente faz uma chamada a quem construiu o segundo turno do Haddad, a unidade em torno da campanha do Freixo e do Lula. Por isso a gente diz, olha, a gente tá desperdiçando forças quando a gente se divide. Em 2020, na última eleição para município, se somarmos Benedita, Marta e Renata, a gente teria ido ao segundo turno. Teria feito 23, 24% dos votos. Portanto, há um voto progressista na cidade do Rio de Janeiro que quer ver essa mudança. E a gente vai dizer, vai conversar com esse eleitor do progressista para poder chegar ao eleitor insatisfeito da cidade e para poder injetar esperança nesses conformistas que hoje acham que a cidade tem o máximo que pode ter quando tem 500 mil de pessoas passando fome. Esse elemento, na minha opinião, é decisivo e a gente está certamente pronto para governar e vamos ter essas experiências importantes, como Boulos em São Paulo, né? Como a presença de ministras como Sônia Guajajara e Marina Silva, Marina da Federação, ela é da rede, não é do PSOL, mas da federação que hoje compõe, né, o nosso todo, nós somos uma federação com a rede. Há experiências que são importantes, mesmo a experiência do Edmilson em Belém, que é uma experiência que teve lá seus problemas porque foi absolutamente sabotado, né, por parte da extrema-direita, etc. Mas vai enfrentar, e tem crescido agora nas pesquisas, na minha opinião, vamos enfrentar uma eleição muito, muito, muito importante lá em Belém. Mas são experiências que a gente vai adquirindo, e eu não tenho nenhuma dúvida de que nós vamos ter muita gente que pensa coisas muito boas para a cidade do Rio de Janeiro, em torno da gente, movimentos sociais, perspectivas, uma experiência dessas candidaturas e desses mandatos para a gente poder governar essa cidade muito melhor. Eu já ganhei do Carlos Bolsonaro na eleição de 2020, terminei no primeiro lugar lá, surpreendendo muita gente. A gente vai surpreender de novo em 14 e em 18, as pessoas, à medida que foram conhecendo nossas pesquisas, nossas intenções de voto aumentaram. Em julho de 2012, Marcelo Freixo tinha 8%. Em julho de 2016, Marcelo Freixo tinha 6%. Em julho de 2024, eu tenho 10%. Mais do que Freixo tinha em 12 e em 16. Nós só crescemos durante a campanha. A gente vai repetir essa história e vai governar essa cidade. Tarcísio, muito obrigado pela sua presença. Como sempre, muito bom bater um papo com você, ouvi-lo falar. A casa tá aberta, você, como a gente falou no começo, você é um amigo da casa, conte com a gente. Deixa seu recado final, enfim, suas redes, pra galera te seguir, ver você comemorando as vitórias do Vascão, etc. Obrigado. É isso aí, galera. Eu acho que é importante nesse momento em que as redes sociais são fundamentais, até para que a gente possa chegar a outros territórios. Segue a gente aí nas redes. Nas redes, né, procurando o meu nome é importante. As redes vão ter uma mudada, porque aí na hora que começa a campanha mesmo, elas viram redes de campanha. Mas eu queria te convidar a conhecer nesse momento também o site Se a Cidade Fosse Nossa. É lá que está o nosso acúmulo programático. A gente tem percorrido a cidade para atualizar esse programa, tem lá todos os temas, tem lá tudo que a gente fez, os debates que a gente fez, e a gente inclusive ainda vai estar aí pela cidade, lá você vai poder ver o calendário, ainda tem encontro de educação, de cultura, de crianças, a gente ainda vai estar na Maré, a gente ainda vai ter um encontro de liberdade religiosa, tudo antes do dia 15 de agosto, que é quando começa a campanha, e aí vamos para todos os lados, vamos para cima, vamos disputar de verdade essa cidade quando a campanha começar. Vamos que vamos. Bem, relembrando a você que está aqui no YouTube para deixar o like, deixar o comentário, feedback, enfim, a gente pede que você engaje aqui o YouTube do Lado B. Você que está no podcast tradicional também tem avaliação, comentário também em algumas plataformas. A gente pede também para vocês avaliarem. Luara, boa tarde. Boa tarde, só agradecer mais uma vez a qualidade, né? Até já coloquei lá pro pessoal, falou, perde não, que o papo de alto nível. Eu acho que a gente falar de proposta é sempre uma forma de trazer de novo pro concreto, né? Pro real, assim, do que a gente pode vislumbrar como o bem viver, que eu vi falando aqui que Tarcísio também citou, e eu acho que é importante pensar. A gente pode viver melhor do que vive, né? Não vamos começar
por rebaixar as nossas propostas, nossa proposta de vida mesmo, porque nós estamos falando da vida das pessoas. E aí, de recado final, eu não posso deixar de mandar um abraço muito especial hoje, que é aniversário do meu querido André Augusto, André Betim, grande atleticano também. Descobri que é ouvinte do Lado B. Eu falei, tem muito tempo que a gente não se fala, e falou que mata a saudade ouvindo o Lado B do Rio. Então, meu abraço aqui para o meu querido André, aniversariante do dia. Dani, valeu. Valeu, Caio, valeu, Luara. Muito obrigado, Tarcísio, mais uma vez, excelente. E a gente vai se falando. Bem, antes de deixar aqui finalizar, né, deixar um último recado. No dia 24 de julho, quarta-feira, às 19 horas, na livraria Travessa de Ipanema, a nossa Gabriela Figueiredo, foi colunista do Lado B, enfim, colaborou com a gente durante bastante tempo, está lançando o primeiro livro dela, Nas Páginas de um Sonho, onde ela conta como o gosto pela leitura desde a infância levou a cursar uma pós-graduação na Espanha. Então, pra galera que sente falta da Gabi aqui com a gente... A rubro-negra. A nossa rubro-negra, Gabriela Figueiredo, dia 24 Tem pouco rubro-negro no Lado B. Só vai ficando mais clubista. Dia 24 de julho, quarta-feira, às 19 horas, na livraria Travessa de Ipanema, lançamento lá com a Gabriela Figueiredo, Nas Páginas de um Sonho. A gente encerra por aqui, semana que vem tem folga do Lado B. Como a gente tem panelista que tá viajando a trabalho, vai ter panelista de lua de mel, a gente vai dar um descanso para vocês. Pois é, rapaz. A gente vai dar um descanso para vocês aí, pro ouvido de vocês, a gente vai dar uma folga aí. Se sentirem saudade aqui no YouTube, né, na playlist do Lado B Revista, tem o episódio 1 e 2 já para vocês assistirem. Então a gente convida todos a se sentirem saudade aí na sexta-feira que vem do Lado B do Rio, formal e tradicional. Vocês podem ver aqui no YouTube o Lado B Revista. Forte amplexo e até agosto. Este podcast foi editado por Fernando Cesarotti.